Você já sentiu aquele peso sutil, quase imperceptível, no início de cada dia? Aquele murmúrio interno que questiona se existe algo mais profundo do que a rotina que se desenrola diante de você? Não é a preguiça, nem a falta de vontade de trabalhar. É algo mais, uma inquietação que surge da sensação de que, talvez, o que você faz, por mais importante que seja, não ressoa totalmente com a essência do seu ser. É a percepção de que o trabalho, essa parte tão significativa das nossas vidas, pode ser um campo fértil para o crescimento, para a realização, e não apenas uma obrigação a ser cumprida. Muitos de nós navegamos por essa sensação, trocando horas de vida por um salário, buscando um senso de propósito que parece sempre um pouco fora de alcance. Vivemos em um mundo que nos incentiva a sermos eficientes, produtivos, a atingirmos metas, mas raramente nos ensina a encontrar a satisfação genuína nesse processo. Somos impelidos a fazer, a executar, mas o porquê por trás de cada ação, o eco que ela produz em nossa alma, é frequentemente deixado para trás, esquecido em meio à correria e às demandas. Essa desconexão pode se manifestar de diversas formas: um desânimo persistente, uma sensação de vazio mesmo após grandes conquistas, ou a constante busca por algo que pareça mais significativo. Talvez você se pegue olhando para outras profissões com um misto de inveja e curiosidade, imaginando como seria se o seu trabalho pudesse ser uma fonte de energia, em vez de um dreno. Essa busca não é egoísta. É uma necessidade humana fundamental de sentir que nossa existência tem um impacto, que nossas habilidades e paixões encontram um canal para se expressar e florescer. É a intuição nos dizendo que há uma maneira de alinhar o que fazemos com quem somos, de transformar cada tarefa, cada projeto, em um reflexo mais autêntico de nossos valores e de nosso potencial. A boa notícia é que essa transformação não é um privilégio reservado a poucos sortudos. Ela está ao alcance de todos nós, começando com uma mudança sutil na perspectiva, uma reavaliação cuidadosa do que nos move e do que nos impede. O que proponho aqui não é uma fórmula mágica para eliminar todos os desafios do mundo profissional. Os dias difíceis, os obstáculos e as frustrações fazem parte de qualquer jornada significativa. O que podemos, e devemos, buscar é uma maneira de navegar por esses momentos com um senso de propósito renovado, com a convicção de que o que fazemos tem um significado mais profundo. É sobre descobrir o fio condutor que une suas ações cotidianas a algo maior, algo que acende sua paixão e traz uma satisfação que transcende a simples recompensa financeira. É sobre entender que o trabalho, em sua essência mais pura, pode ser uma das mais poderosas ferramentas de autodescoberta e realização pessoal. Estamos prestes a embarcar em uma jornada para desvendar essa conexão, explorando como pequenas mudanças de mentalidade e práticas conscientes podem redefinir completamente a sua experiência profissional, transformando a rotina em uma aventura gratificante e significativa. Prepare-se para olhar para o seu trabalho com novos olhos, para redescobrir a alegria e o propósito em cada passo. É fundamental reconhecer que a raiz da insatisfação profissional reside, muitas vezes, em um descompasso entre nossas atividades diárias e nossos valores intrínsecos, ou seja, aquilo que verdadeiramente consideramos importante e correto. Não se trata apenas de gostar ou não de uma tarefa específica, mas de sentir que o conjunto do que fazemos está em harmonia com o nosso senso de moralidade, com aquilo que nos define como indivíduos íntegros. Pense, por exemplo, em alguém que valoriza profundamente a sustentabilidade e o impacto ambiental, mas trabalha em uma empresa cujas práticas são notoriamente prejudiciais ao planeta. Mesmo que a função em si seja interessante ou bem remunerada, essa dissonância fundamental cria uma tensão interna contínua, um atrito constante que mina a satisfação. Essa batalha interior não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade. É o reconhecimento de que nossas ações no trabalho devem, idealmente, refletir quem aspiramos ser em um nível mais profundo. Ademais, é crucial desmistificar a ideia de que a satisfação profissional é um estado de felicidade perpétua e sem esforço. Na realidade, ela emerge da superação de desafios e da resiliência diante das adversidades. O que diferencia um trabalho gratificante de um fardo insuportável é a nossa capacidade de extrair significado mesmo nos momentos mais árduos. Considere o caso de um profissional de saúde que lida diariamente com o sofrimento humano. A natureza do trabalho é intrinsecamente difícil, mas o profundo senso de propósito em aliviar a dor e salvar vidas transforma a experiência. Ele não busca a ausência de dificuldade, mas encontra um sentido maior que o impulsiona a continuar, a aprender e a crescer diante das adversidades. Essa perspectiva nos convida a olhar para os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de fortalecer nossa convicção e refinar nossas habilidades,
sempre com a consciência do impacto positivo que buscamos gerar. Uma camada adicional a ser explorada é a influência das nossas crenças limitantes sobre o que é possível em nossa carreira. Frequentemente, carregamos consigo ideias pré-concebidas sobre sucesso, talento e o próprio mercado de trabalho, que acabam por moldar nossas expectativas e, consequentemente, nossa satisfação. Talvez você acredite que certas carreiras são exclusivas para pessoas com dons inatos ou que a estabilidade financeira é o único indicador de um bom emprego. Essas narrativas internas, muitas vezes inconscientes, podem nos impedir de explorar novas avenidas ou de reconhecer o valor intrínseco em nossas próprias contribuições. O primeiro passo para desmantelar essas crenças é trazer à luz o que realmente acreditamos ser verdade sobre o trabalho e sobre nós mesmos. Ao questionar a origem dessas crenças e sua validade atual, abrimos espaço para uma redefinição mais compassiva e realista do que significa ter um trabalho com significado. É igualmente importante entender que o significado de um trabalho não é algo estático, mas sim uma construção dinâmica que evolui com nossas experiências e nosso autoconhecimento. O que nos motivava há 5 anos pode não ter o mesmo impacto hoje, e isso é perfeitamente natural. A jornada de encontrar satisfação no trabalho é, em essência, uma jornada contínua de autodescoberta e adaptação. Pense em como um artista pode encontrar significado em experimentar novas técnicas ou em se conectar com diferentes públicos ao longo de sua carreira. Da mesma forma, podemos buscar ativamente novas responsabilidades, aprender novas habilidades ou até mesmo redefinir o escopo de nossas funções atuais para que elas se alinhem melhor com nossos valores e aspirações em constante mudança. Essa flexibilidade e abertura para o crescimento são componentes vitais para manter a chama do propósito acesa. A verdadeira ignição da paixão no trabalho, no entanto, reside na descoberta e cultivo das nossas forças de caráter. Não me refiro apenas às habilidades técnicas que adquirimos, mas àquelas qualidades intrínsecas que nos definem, como criatividade, perseverança, bondade, curiosidade intelectual ou liderança. Quando conseguimos identificar essas forças, e mais importante, encontrar maneiras de aplicá-las consistentemente em nossas atividades profissionais, a satisfação se torna uma consequência quase inevitável. Imagine um profissional de marketing que possui uma forte característica de curiosidade. Em vez de apenas executar campanhas pré-definidas, ele pode direcionar essa curiosidade para investigar novos mercados, entender profundamente o comportamento do consumidor ou experimentar abordagens de comunicação inovadoras. Essa aplicação intencional de uma força de caráter não só torna o trabalho mais envolvente, mas também aumenta a probabilidade de gerar resultados excepcionais, criando um ciclo virtuoso de engajamento e sucesso. Ademais, é crucial desvincular a ideia de que um trabalho significativo precisa ser grandioso ou revolucionário em escala global. O significado pode ser encontrado em atos cotidianos de excelência e em contribuições aparentemente modestas, mas que impactam positivamente o ambiente imediato. Pense em um colega de trabalho que, consistentemente, oferece apoio e encorajamento aos outros, ou em um profissional de atendimento ao cliente que se dedica a resolver os problemas dos clientes com empatia e eficiência. Essas ações, embora possam não estar no centro das atenções, cultivam um ambiente de trabalho mais positivo e humano, gerando um senso de propósito em quem as pratica. A chave está em reconhecer e valorizar essas contribuições, percebendo que o significado pode ser tecido no tecido das interações diárias e na qualidade do nosso desempenho, independentemente do escopo percebido da nossa função. Outra dimensão a ser explorada é a importância da autonomia no ambiente de trabalho. Sentir que temos algum grau de controle sobre nossas tarefas, horários ou a forma como executamos nossas responsabilidades é um poderoso catalisador para a satisfação. Quando somos microgerenciados ou quando nossas decisões são constantemente questionadas, a motivação intrínseca tende a diminuir drasticamente. Por outro lado, quando nos é dada a liberdade de explorar, de tomar iniciativas e de gerenciar nosso próprio tempo e recursos, o engajamento e o sentimento de propriedade sobre o nosso trabalho aumentam exponencialmente. Essa autonomia não significa ausência de estrutura ou responsabilidade, mas sim a confiança depositada em nossa capacidade de gerenciar nossas próprias atividades e contribuir de forma eficaz. Além disso, é fundamental considerar o papel do aprendizado contínuo na sustentação do propósito e da satisfação profissional. Um trabalho que oferece oportunidades constantes de adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades ou enfrentar desafios intelectuais mantém a mente estimulada e o sentimento de progresso vivo. Quando nos sentimos estagnados, sem novas perspectivas de crescimento, a rotina pode rapidamente se tornar monótona e desmotivadora.
Buscar ativamente oportunidades de aprendizado, seja através de cursos, workshops, leitura ou até mesmo assumindo projetos que nos desafiem a sair da zona de conforto, é uma maneira poderosa de renovar o engajamento e manter a chama do propósito acesa, assegurando que o trabalho continue sendo uma fonte de desenvolvimento pessoal e profissional. Um aspecto frequentemente negligenciado na busca por satisfação no trabalho é a prática da gratidão ativa. Não se trata apenas de reconhecer os aspectos positivos, mas de cultivar um estado mental que deliberadamente procura e valoriza as pequenas vitórias, os gestos de gentileza dos colegas, ou mesmo a oportunidade de aprender com o erro. Por exemplo, após um dia particularmente desafiador em que um projeto não saiu como planejado, em vez de ruminar sobre o fracasso, podemos dedicar alguns minutos para apreciar a colaboração da equipe durante o processo, ou a nova habilidade que desenvolvemos ao lidar com a adversidade. Essa mudança de foco, de uma mentalidade de escassez para uma de abundância, tem um impacto profundo na percepção geral do trabalho, transformando o que poderia ser um motivo de desânimo em uma experiência de aprendizado valiosa. Adicionalmente, a conexão social autêntica no ambiente de trabalho desempenha um papel vital na satisfação. Relacionamentos genuínos com colegas, baseados em respeito mútuo, confiança e apoio, criam um senso de pertencimento e comunidade que pode amortecer os impactos de tarefas difíceis ou de períodos de estresse. Pense em como um almoço compartilhado com um colega com quem você tem uma conexão real pode ser um momento de recarga e motivação, contrastando fortemente com a solidão de comer sozinho ou em companhia de pessoas com quem você não se conecta. Cultivar essas relações, seja através de conversas informais, participação em atividades de equipe ou simplesmente demonstrando interesse genuíno pela vida dos outros, constrói uma rede de suporte que enriquece a experiência de trabalho de maneiras significativas. Outro elemento crucial é a capacidade de celebrar o progresso, não apenas o resultado final. Muitas vezes, ficamos tão focados em alcançar o objetivo final que negligenciamos o valor e o aprendizado inerentes a cada etapa da jornada. Ao reconhecer e comemorar as pequenas vitórias ao longo do caminho, a conclusão bem-sucedida de uma fase de um projeto, a superação de um obstáculo inesperado, ou a entrega de um relatório mesmo que com ajustes de última hora, reforçamos a motivação e construímos um senso de impulso. Por exemplo, uma equipe que celebra a finalização de uma pesquisa de mercado, mesmo que ainda não tenha lançado o produto, reforça o valor do esforço investido e mantém o moral elevado para a próxima etapa. Essa prática de reconhecer o processo transforma a percepção de um caminho árduo em uma série de conquistas incrementais. Além disso, é essencial cultivar a clareza de propósito, compreendendo como suas tarefas específicas contribuem para os objetivos maiores da organização ou para um impacto mais amplo na sociedade. Essa clareza pode vir de uma comunicação eficaz por parte da liderança, mas também da iniciativa individual de buscar entender o porquê por trás das demandas. Se você trabalha no desenvolvimento de software, por exemplo, saber que seu código está facilitando a comunicação entre famílias distantes ou a gestão de recursos essenciais pode infundir um profundo senso de significado em seu trabalho diário, mesmo em tarefas aparentemente técnicas e repetitivas. Essa conexão consciente entre a microtarefa e o macroimpacto é um poderoso antídoto contra a sensação de insignificância ou de estar apenas apertando parafusos. Um aspecto complementar é a importância de definir limites saudáveis entre a vida profissional e pessoal. A satisfação no trabalho não pode existir em um vácuo, ela é intrinsecamente ligada ao nosso bem-estar geral. Estabelecer horários de trabalho claros, aprender a dizer não a demandas excessivas e dedicar tempo para atividades de lazer, descanso e autocuidado são fundamentais. Quando o trabalho invade todos os aspectos da vida, a exaustão se instala, obscurecendo qualquer senso de propósito ou satisfação que pudesse existir. Por outro lado, um equilíbrio saudável permite que você retorne ao trabalho revigorado, com uma perspectiva mais clara e maior capacidade de engajamento. Por fim, a prática de autorreflexão regular é um pilar para a manutenção da satisfação e do propósito. Dedicar tempo, semanalmente ou mensalmente, para revisar o que funcionou bem, o que poderia ser melhorado e como suas ações se alinham com seus valores é crucial. Essa introspecção consciente permite ajustar o curso, identificar padrões de comportamento que podem estar minando sua satisfação e reforçar as práticas que promovem o engajamento. Por exemplo, um profissional pode perceber, através da autorreflexão, que se sente mais energizado quando colabora em projetos interdisciplinares e, com base nisso, buscar ativamente oportunidades para se envolver em tais iniciativas, garantindo que seu trabalho continue a ser uma fonte de realização. A coragem para dar o próximo passo, para sair da margem e mergulhar mais fundo na sua jornada profissional, não é um ato de imprudência,
mas sim de profunda autoconfiança. É a audácia de escutar aquela voz interior que sussurra sobre potencial inexplorado e sobre a possibilidade de moldar seu próprio destino profissional. Essa coragem não nasce do nada. Ela é cultivada através da aceitação da imperfeição e da compreensão de que o crescimento raramente acontece dentro dos limites do conforto. Pense em um atleta que precisa superar o medo de uma nova manobra arriscada. Ele não avança cegamente, mas com treinamento, preparação e uma crença crescente em sua própria capacidade de executar o movimento com segurança e eficácia. Da mesma forma, em sua carreira, o primeiro passo ousado pode ser tão simples quanto pedir feedback construtivo sobre um projeto, ou tão significativo quanto propor uma nova abordagem para um problema recorrente na sua equipe. Essa iniciativa, mesmo que pareça pequena, é um ato de autodomínio. Significa assumir a responsabilidade pela sua trajetória, em vez de esperar que as circunstâncias externas ou outras pessoas definam o seu caminho. É um convite para se tornar o arquiteto da sua experiência profissional, escolhendo conscientemente as direções que ressoam com seus valores e aspirações mais profundas. Talvez você tenha uma ideia inovadora que poderia otimizar um processo interno, mas hesita em compartilhá-la por medo de críticas ou de parecer arrogante. A coragem aqui reside em articular essa ideia com clareza e convicção, apresentando-a não como uma crítica, mas como uma contribuição valiosa para o aprimoramento coletivo. Ademais, é fundamental abraçar a ideia de que o progresso é incremental. A transformação raramente é um salto gigantesco, mas sim uma série de pequenos avanços consistentes. Cada vez que você escolhe agir em alinhamento com seu propósito, mesmo diante de incertezas, você fortalece essa nova identidade profissional que está emergindo. Considere a metáfora de um rio que, ao longo de milênios, esculpe um cânion através da persistência de seu fluxo. Da mesma forma, a persistência em pequenas ações intencionais pode, com o tempo, esculpir uma carreira rica em significado e satisfação. Sua coragem se manifesta não em um único ato heróico, mas na disciplina diária de fazer o que é certo para você, mesmo quando é difícil. É também um convite para confiar no processo de aprendizado. Nem toda iniciativa resultará no sucesso imediato ou desejado. Haverá momentos de aprendizado, de ajustes de rota e de reavaliação. A verdadeira coragem não é a ausência de medo do fracasso, mas a capacidade de aprender com ele e seguir em frente. Pense em um empreendedor que lança um novo produto e ele não atinge as expectativas iniciais. Em vez de desistir, ele analisa os dados, ouve o feedback dos clientes e adapta sua estratégia. Essa resiliência, essa capacidade de extrair lições valiosas mesmo de experiências desafiadoras, é a essência da coragem que impulsiona o crescimento. Portanto, ao encarar seus desafios profissionais, pergunte-se: qual é o menor passo corajoso que posso dar hoje em direção a um trabalho mais alinhado com meu propósito? Pode ser tão simples quanto dedicar 15 minutos para pesquisar um curso que o interesse, ou iniciar uma conversa com um mentor sobre suas aspirações. Cada ação, por menor que pareça, é um ato de fé em seu potencial e um passo concreto para moldar a realidade profissional que você deseja viver. É sobre reconhecer que você possui os recursos internos necessários para navegar pelas complexidades e incertezas, e que a sua voz e as suas contribuições são valiosas. A coragem, em sua essência, é o amor pela vida e pelo seu desenvolvimento falando mais alto do que o medo. Agora, vamos aprofundar a ideia de que a responsabilidade pessoal não é um fardo, mas sim a chave mestra para destravar o verdadeiro potencial de satisfação no trabalho. Muitas vezes, tendemos a projetar a culpa por nossa insatisfação em fatores externos: o chefe, a economia, a falta de oportunidades. Embora esses elementos possam, de fato, apresentar desafios, a sua capacidade de influenciar o resultado final reside, em grande parte, na forma como você reage e age diante deles. Pense em um piloto de avião. Ele não controla o clima, a turbulência ou o tráfego aéreo. No entanto, sua habilidade de manter a calma, tomar decisões rápidas e precisas, e seguir os procedimentos de segurança é o que garante a chegada segura ao destino. Da mesma forma, em sua carreira, você é o piloto. Sua responsabilidade é gerenciar sua própria navegação, adaptando-se às condições, mas sempre mantendo o leme firme em direção ao que lhe traz propósito. Essa internalização da responsabilidade exige uma mudança de perspectiva radical. Em vez de se ver como uma vítima das circunstâncias, comece a se enxergar como um agente de mudança em seu próprio ambiente profissional. Isso significa reconhecer que você tem o poder de influenciar sua experiência, mesmo que não controle todos os fatores.
Por exemplo, se você se sente sobrecarregado com a quantidade de tarefas, em vez de apenas reclamar, assuma a responsabilidade de comunicar suas prioridades, negociar prazos ou buscar maneiras mais eficientes de gerenciar seu tempo. Essa atitude proativa não apenas resolve o problema imediato, mas também fortalece sua autoconfiança e sua percepção de agência. Um aspecto adicional dessa responsabilidade é a busca ativa por feedback construtivo. Muitas pessoas evitam pedir feedback por medo de críticas ou de serem confrontadas com suas falhas. No entanto, encarar essa busca como um ato de responsabilidade para com seu próprio crescimento é transformador. O feedback, quando solicitado com a intenção de aprender e melhorar, não é um ataque pessoal, mas sim uma bússola valiosa que aponta áreas onde você pode refinar suas habilidades ou ajustar sua abordagem. Imagine um músico que busca a opinião de um maestro experiente sobre sua performance. O maestro pode apontar nuances na interpretação que o músico sozinho não perceberia. Da mesma forma, pedir a um colega de confiança ou a um supervisor para avaliar seu trabalho, com perguntas específicas sobre como você pode aprimorar suas contribuições, é um exercício de responsabilidade que acelera seu desenvolvimento e, consequentemente, sua satisfação. Além disso, a responsabilidade pessoal implica em autenticidade radical em suas interações e entregas. Isso significa ser fiel aos seus valores, mesmo quando isso implica em ir contra a corrente ou em ter conversas difíceis. Por exemplo, se você acredita firmemente na importância da transparência em um projeto, mas percebe que a comunicação atual está sendo evasiva, a sua responsabilidade é, com respeito e profissionalismo, levantar essa questão. Essa postura não apenas honra seus próprios princípios, mas também pode catalisar mudanças positivas no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura mais aberta e confiável. É a coragem de ser você mesmo, com integridade, que pavimenta o caminho para um trabalho verdadeiramente gratificante. Finalmente, essa responsabilidade se estende à gestão da sua própria energia e bem-estar. Reconhecer que o esgotamento mina a capacidade de encontrar propósito e satisfação é um passo fundamental. Assumir a responsabilidade por manter seu nível de energia, seja através de pausas estratégicas, exercícios físicos, sono adequado ou hobbies que recarregam sua alma, é essencial para que você possa continuar a contribuir de forma significativa e a desfrutar do seu trabalho. Não se trata de perfeição, mas de um compromisso contínuo consigo mesmo para garantir que você tenha a vitalidade necessária para perseguir seus objetivos e encontrar alegria no processo. É um reconhecimento de que sua própria saúde e bem-estar são os pilares sobre os quais sua satisfação profissional é construída. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos como as diversas facetas da nossa experiência profissional, desde a inquietação inicial até a busca por um significado mais profundo, convergem para um ponto de clareza. É como se os fios soltos de nossas aspirações e desafios estivessem gradualmente se entrelaçando, formando um padrão mais nítido e promissor. As reflexões sobre a natureza do trabalho, a influência de nossas crenças e a importância de nossas forças intrínsecas nos conduzem a uma compreensão mais matizada do que realmente nutre nossa alma em nossas atividades diárias. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma profunda sintonização com o que nos move, uma alquimia pessoal que transforma o ordinário em extraordinário. Diante das percepções acumuladas, o caminho que se descortina para o futuro adquire contornos mais definidos, não como um destino fixo, mas como um horizonte em constante expansão. As ferramentas e as mudanças de perspectiva que exploramos nos equipam com uma nova lente através da qual podemos observar e interagir com nosso ambiente de trabalho. É uma transição de uma postura passiva para uma ativa, onde cada escolha, cada ação, se torna um pincel que contribui para a tela da nossa realização. Essa convergência de ideias nos prepara para um novo patamar de compreensão, onde o que antes parecia nebuloso começa a ganhar a nitidez de uma paisagem familiar. Em essência, o que temos desvendado é a intrínseca conexão entre quem somos em nossa essência e o que escolhemos dedicar nossas energias no mundo profissional. As resistências internas e as crenças limitantes que antes pareciam intransponíveis agora se revelam como desafios a serem compreendidos e, com isso, superados. Essa jornada de autoconsciência e de reorientação de perspectiva nos permite vislumbrar a profunda satisfação que advém do alinhamento entre nossos talentos, valores e o impacto que desejamos gerar. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, revelando um quadro de potencial e propósito que reside dentro de cada um de nós. À medida que nos aproximamos da conclusão desta exploração, percebemos que a verdadeira transformação não reside em mudar o trabalho em si, mas em mudar a forma como nos relacionamos com ele.
As sementes de significado e satisfação já estão presentes. O que precisamos é cultivar o terreno, nutrir essas sementes com intenção e coragem. É um convite para abraçar a totalidade de nossa experiência profissional, reconhecendo que cada desafio é uma oportunidade disfarçada e que nossa capacidade de prosperar está intrinsecamente ligada à nossa vontade de aprender, crescer e nos expressar autenticamente. O que foi discutido até agora nos prepara para um novo começo, uma redefinição fundamental de nossa narrativa profissional. Portanto, ao contemplarmos o mosaico de nossas aspirações profissionais, percebemos que a verdadeira essência da satisfação não reside em uma conquista pontual, mas sim na jornada contínua de alinhamento. É a dança sutil entre nossas habilidades inatas e as demandas do mundo, uma sintonia que, quando alcançada, ressoa com uma melodia de propósito e realização. As reflexões que compartilhamos não são meros conselhos, mas sim um convite para um mergulho profundo em si mesmo, uma exploração das paisagens internas que moldam nossa experiência externa. Cada passo dado em direção a essa clareza é um ato de autodescoberta, um desvelar da tapeçaria complexa que constitui a nossa identidade profissional. Não se trata de encontrar um trabalho perfeito, mas de encontrar a perfeição em como nós nos manifestamos em nosso trabalho, transformando cada tarefa em um reflexo autêntico de quem somos e do impacto que aspiramos deixar. A inquietação que muitos sentem no início de cada dia é, na verdade, um sussurro poderoso do nosso potencial, um chamado para além da mera rotina. É a intuição nos guiando para um espaço onde o fazer se entrelaça com o ser, onde a contribuição se torna uma extensão natural de nossa essência. Ao abraçarmos essa perspectiva, deixamos de ser meros executores de tarefas para nos tornarmos arquitetos de nossas próprias trajetórias. A satisfação, então, não é um prêmio a ser conquistado ao final de um longo caminho, mas uma companhia constante, uma recompensa inerente ao processo de vivermos de acordo com nossos valores mais profundos. Cada escolha consciente, cada ato de coragem, por menor que pareça, é um tijolo na construção desse edifício de significado. O que emerge dessa profunda introspecção é a compreensão de que a maestria em nosso trabalho não é apenas uma questão de competência técnica, mas de inteireza. É a integração harmoniosa de nossas forças, nossos valores e nossa visão de mundo em cada ação que empreendemos. A jornada para encontrar esse equilíbrio é contínua, exigindo de nós uma abertura constante para o aprendizado, uma resiliência diante dos desafios e, acima de tudo, uma fé inabalável em nosso próprio potencial transformador. O trabalho, quando visto sob essa luz, transcende a mera ocupação e se revela como um dos caminhos mais potentes para o autoconhecimento e a realização plena. A verdadeira prática começa agora, no desdobrar de cada novo dia, na escolha consciente de viver com propósito e paixão.